Oi, meu nome é Ana Luísa. Oi, eu sou a Luciene. Oi, meu nome é Yara e esse é o Leva para Terapia, um podcast onde você encontra assuntos cotidianos sobre o ponto de vista de três psicólogas. E o tema de hoje é construindo uma vida mais leve. Ei, meninas, como construir uma vida mais leve? A resposta de milhões, né? Né? Acho que não tem. Acho não, né? Tenho certeza que não tem uma resposta única, mas existem alguns comportamentos os quais a gente pode começar a praticar, começar a ter na nossa vida, né? Tornar hábito, que nos auxilia, né? Que deixa com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que a gente fique melhor de bem com a gente mesmo, de bem com a vida, de bem com as nossas relações, né? Que isso também é muito importante, porque somos seres sociáveis, né? Estamos em constante troca com o outro. E penso que quando a gente olha para si, né, e começa a identificar e a mudar esses comportamentos, automaticamente a gente também vai auxiliar o outro que a gente tem em relação a mudar alguns comportamentos, né? De forma indireta, mas com certeza a gente auxilia também. Então, por exemplo, aqueles velhos hábitos, né? Praticar um exercício físico, uma alimentação saudável, ter uma rede de apoio, ou seja, estar perto de quem você gosta e de quem você sabe que gosta de você também. Ter seus hobbies, né? Estar ciente de quais são os seus hobbies e praticá-los, porque não adianta nada eu saber o que eu gosto e não fazer, né? E aí é pior ainda quando eu nem sei também, né? Então, ter seus hobbies, colocá-los em prática, né? Ter seu momento de descanso, ter seu momento de trabalho, porque também é importante, né? Se sentir útil, né? Isso faz diferença no nosso dia a dia. Acho que esse conjunto, né? Tudo isso colabora para nos auxiliar a ter uma vida mais leve, uma vida melhor ali, né? Com qualidade, que eu acho que é o que a gente procura nesse momento, né? Com certeza. E você falou uma coisa muito importante, Ana, que é olha para si. Você falou isso no meio de uma das suas frases aí. Ao meu ver, esse é um dos principais pontos para a gente manter mais leveza. A gente olhar para a nossa vida e ver como ela está funcionando atualmente. Você é uma pessoa que geralmente já tem esse hábito de levar uma vida mais leve? Ou você percebe que seus dias geralmente são arrastados, que você tem um olhar mais pessimista, mais ansioso para as coisas? Vou dar o meu exemplo. Eu sempre tive um olhar muito otimista, uma postura muito otimista perante a vida. E ser otimista não estou dizendo no sentido de positividade tóxica e temos que ser felizes o tempo inteiro e em consciência de várias coisas, aliás, não consciência de várias coisas, não é isso. Mas é bom a gente ter a ciência de como é a nossa postura perante a vida. Como eu espero que as coisas aconteçam, como são as minhas expectativas. Eu sou muito frustrada quando eu sou otimista, ou eu vivo frustrada porque eu sou pessimista. Eu acho que esse olhar para si é um dos pontos mais importantes quando a gente fala em ter, em construir uma vida mais leve, né? Uhum. Com E certeza. essa questão também que a Ana falou de alimentação. É, ter uma alimentação saudável realmente é importante, né, para se ter uma vida mais saudável. Mas eu acredito que desde que isso não seja uma obrigação, né? Se permitir também ter prazeres, né? Sim, Prazer com coisas gostosas, comer coisas gostosas, que às vezes, assim, tem pessoas que ficam tão fechadas nisso que o que era para ser saudável acaba ficando maçante, né? Aquela coisa chata. E essa questão também de eu, por exemplo, para eu levar uma vida mais leve, eu dou muito pouca satisfação da minha vida para as pessoas, sabe? Isso me faz muito bem, tipo, não dever nada para ninguém. Eu levo a minha vida e vou seguindo sem dar muita explicação para as pessoas. Eu acho que isso também colabora, né, a ter uma vida mais leve.
Não que Demais. você vá, né, chutar em pau da barraca, mas assim, não ter aquela obrigatoriedade de prestar tanta, é, agora não me vem a palavra, Conta. tanta conta, isso, tanta conta para as pessoas, só para quem realmente tem que ser, tipo pai, mãe, quando se depende deles, mas Uhum, o restante da sociedade não tem para quê, né? sim. Você falando, né? Eu confesso que, por exemplo, a questão da alimentação, eu era uma pessoa que tinha muito preconceitos, né? Eu falava assim, gente, nunca, como é que uma pessoa senta e come uma salada feliz? Mentira, não tem como, não sei o quê, nananã, e nananã. Ou então, questão do exercício físico. Nem ninguém gosta de acordar cedo para ir fazer, é tudo mentira. A pessoa pode gostar do que a atividade física propõe e tal, né? E falava isso assim, né? Numa certeza de milhões, né? Mas na verdade era de centavos. Então, assim, depois que eu me permiti, primeiro, né? Eu tirei essa armadura, né? Eu joguei ela para fora, deixei ela de lado, e eu me permiti conhecer. Eu percebi que não é bem assim, sabe? Que, de fato, eu continuo não gostando da atividade física. Consegui achar e me adaptar a uma que eu gosto um pouco mais, né? Que eu gosto muito de dançar e tal, então acabou que dentro da academia que eu faço tem essas aulas, então são as aulas que eu mais faço. Faço a musculação também, mas por conta de estética, é uma opinião minha, pessoal, que eu quero. E aí, e é só que eu consegui, por exemplo, ver a diferença na minha vida, do meu dia a dia, no dia que eu vou, né, para atividade física, para academia ou para qualquer outra atividade, e no dia que eu não vou. Eu gosto de ir pela manhã, né? Porque eu sei que se eu deixar mais para a noite eu não vou. E assim, o resto do meu dia é muito melhor, né? Então, assim, eu me permiti conhecer e vi que de fato não é só isso. Realmente você pode gostar, sim. E é a mesma coisa da alimentação. Por que que a gente acha que só alimentos assim, né, gordurosos e tal, que é coisa boa? Tem gente que realmente senta, come uma salada e sente o mesmo prazer que outra pessoa sente e come uma pizza, come um hambúrguer, come um risoto e tá tudo bem, né? E aí, falando sobre isso, é você se permitir também, né? E não ficar igual a Lu trouxe, né? Restrita ali, trazer como obrigação, tal. Não, vai conhecendo, vai indo, né? E vai se adaptando ao que é melhor para você. Mas também você não pode virar e falar assim, ah, não quero, não tem como gostar, se você nunca nem se permitiu, provou, né? Esteve ali naquela situação. E se Sim, descobrindo, né? Isso, É, igual você falou assim, que você se permitiu fazer atividade física. E aí, observando também, né? O que é que de bom aquilo ali está trazendo para você? Você está dormindo melhor? Né? Você está respirando melhor? Né? E percebendo as pequenas mudanças que vão acontecendo, e isso também passa a te motivar mais a fazer algo, né? A ter um hobby, a ter aquilo ali como algo do seu cotidiano, né? sim. exatamente. Eu acho que a gente já até falou sobre isso em um outro episódio, que eu não vou lembrar qual agora, mas as pessoas, nós, pessoas, temos o hábito ruim de julgar hábitos. Como, por exemplo, a gente pensa que os hábitos não têm o poder que eles realmente têm. A gente acha que essa questão de higiene do sono, alimentação, exercício é balela, que as coisas podem se resolver de outra forma. Só que a gente esquece que são os hábitos que constroem a nossa vida. A gente tem uma rotina para estar vivo. Então, por que não fazer dessa rotina algo que funcione para você? Se alimentar bem, se exercitar, sair um pouco do hábito de vez em quando, fugir um pouco a regra de vez em quando. Vocês estão falando de alimentação. Uma vez eu estava ouvindo um podcast e uma nutri falou, às vezes o alimento mais saudável que uma pessoa come é um pedaço de bolo, porque ela estava tão restrita, com tanta culpa, e seguindo tanto uma dieta, às vezes, massacrante, que quando ela consegue sair, quando ela consegue realmente apreciar uma comida diferente na presença dos amigos, ali confraternizando, aquele é o alimento mais saudável que ela teve em anos. Então, assim, observar também qual que é o momento da sua vida que você está passando e perceber o que vai ser melhor, já que a gente está falando de mais leve para você naquele momento.
Porque às vezes o mais leve para você naquele momento não é entrar numa dieta restritiva onde você vai se cobrar 24 horas por dia. Às vezes o mais leve é comer bem 4 vezes na semana e tá tudo bem para aquele momento, é claro, né? Não dá para também, como a Lu disse, chutar o pau da barraca e achar que a vida é feita de exceções. Não dá para exceção virar regra também, Com né? certeza. E assim, A vida é feita de excessos, né? Não. e como a Lu trouxe, né, sobre a questão de você não dar satisfação, né, não ligar tanto para a opinião do outro. Gente, como isso faz uma diferença, né? Eu sei que, assim, não tem como, né, a gente não se importar, né? Claro que o julgamento, ele existe, ele tá aí, a gente julga porque que os outros não iriam julgar, né? Mas tem como eu dar um valor mais importante para opiniões que são mais importantes para mim, que no caso é a minha, né? Eu falei sobre isso hoje no Instagram, que eu tava ontem conversando com uma amiga minha, que ela falando assim, nossa, Ana, eu queria tanto ser igual a você, assim, não me importar com a opinião dos outros. Aí eu falei, não, mas quem disse que eu não me importo? E isso, em algumas situações, mexe comigo, sim, eu me importo. Só que eu aprendi que eu me importo mais com a minha. Então, mesmo que alguém tenha opinião sobre mim e que aquilo vá mexer comigo e é normal, se eu tenho a minha já formada, ela é que vai ter mais valor, não a dos outros. Por isso, né, mais uma vez, é importante você ter esse conhecimento sobre si mesmo para você ter as suas opiniões sobre si formadas. Porque a partir do momento que eu já tenho essa opinião formada, mesmo que o outro venha dar as opiniões e que talvez isso ainda mexa um pouco comigo, eu vou entender que a opinião mais importante é a minha, então eu vou dar um valor maior para ela. Então eu vou conseguir, né, lidar de forma mais leve também com aquela situação. Agora, se eu não me conheço, né, se eu não olho para dentro, se eu não olho para mim, e eu nem eu tenho uma opinião sobre mim, é claro que a opinião do outro vai ter um valor grande, porque eu não tenho outra opinião ali para mensurar. Então, mais uma vez trazendo à tona que como o olhar para si é importante, né? Até para a gente ter essa vida mais leve, para a gente não ficar com esse peso, né? Porque eu trato, né, a opinião dos outros como se fosse uma bagagem gigante que a gente está carregando nas costas. Então, quando você consegue tirar essa mochila, essa bagagem, nossa, fica mais leve, fica mais gostoso ali de viver, né? Porque agora você consegue ali ir vivendo sem se preocupar tanto, né? A preocupação ela existe, é fato, mas ela não vai ser 24 horas ali presente, né? Ela vai vir esporadicamente, e a hora que ela vir, você vai olhar e falar assim, deixa. E vai continuar seguindo, né? Não vai te paralisar. Sim, E às até vezes, porque... Pode falar, Lu. não pode falar. Não, eu ia dizendo que até porque as críticas e as ofensas, elas só pegam onde dói. Se uma pessoa tenta te ofender com algo que você tem certeza sobre si que não é aquilo, aquilo não vai te doer, aquilo vai te soar da boca para fora, não vai ter importância, né? E a outra questão é sobre controle e descontrole. Ao meu ver, está muito atrelado a uma vida mais leve, você ter noção daquilo que você controla e daquilo que você não controla. O seu autoconhecimento, aquilo que você sabe sobre você, o seu comportamento diante de você mesmo, é algo que você pode controlar. Agora, o dos outros, não. O comportamento dos outros diante de você, aquilo que as pessoas falam sobre você, isso você não pode controlar. Então, ir percebendo sobre aquilo que você tem controle e sobre aquilo que você não tem, já vai dando um desprendimento, né, sobre essa questão do controle, proporcionando com que a gente vai vivendo com mais leveza, né? Uhum. Aí, o que a Ana estava falando aí, que ela tinha retomado da questão do importar com a opinião, né? Me vem muito assim, pessoas da minha família que têm aquela necessidade de justificar qualquer coisa. Vamos supor, é, você pediu, sei lá, para a pessoa fazer um bolo para você, e a pessoa não fez. Ah, não, não deu tempo de fazer o bolo. Ok, mas a pessoa tem a necessidade, não, eu não fiz o bolo, porque aí, tipo assim, já vem uma justificativa junto, assim, meio que para dar uma satisfação daquilo ali.
né? E quando isso passa a ser um hábito, parece que fica meio pesado, assim, né? E você começa a justificar tudo para todo mundo, a todo momento, coisas que às vezes nem precisava, tipo um atendente de banco, que você chegou lá, pediu uma coisa, não deu certo, aí você começa a se justificar com aquilo e vai virando uma bola de neve. E aí, voltando para a coisa do hobby, eu lembrei, eu atendia uma adolescente, eu achei engraçado e quis trazer que uma certa sessão que a gente estava fazendo, eu perguntei para ela, não, vamos olhar, o que é que você tem de hobby? O que é que você, né? Quais os hobbies que você tem? Ela pensou, parou, nenhum. Falei, nenhum? Não, nenhum. Aí eu falei, e o que que você mais gosta de fazer? Ela, dormir. Então, assim, o que ela mais gostava de fazer, ou seja, né, o hobby dela era dormir. Descansar. E ela falava assim: uma vez eu perguntei para ela qual que é seu sonho? Meu sonho é aposentar para eu poder dormir bastante. Meu Deus. Sabe? Então, assim, são coisas assim. E ela falava numa naturalidade. Então, para ela, aquilo tudo bem. Ela gosta de dormir. Eu quero é dormir, descansar, porque eu sou muito cansada. Ela falava: não, eu sou muito cansada. Sabe? Então, assim, é uma forma leve de levar aquilo ali, né? Não é uma coisa que ela pensava assim, não, eu só durmo, eu não posso dormir, eu tenho que ser mais ativa, eu preciso fazer as coisas. Não, para ela ali naquele momento, o importante para ela era dormir, estava tudo certo, as coisas, escola e tal, estava tudo bem. Então, para ela, o que ela gostava de fazer era dormir, E né? E eu errada ela não achei, tá, né? e aí me veio isso assim, como uma leveza, né? Que ela tinha essa leveza de reconhecer isso e pra ela tá tudo bem. Não tinha aquela autocobrança, né? Nossa, eu preciso ter um hobby. Como que dormir é hobby, né? Isso. Aham. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem que lembrar também que quando a gente fala de leveza, de uma vida mais leve, a gente também pode estar falando de alguns lugares de privilégio, né? Tem pessoas que não têm escolha, as situações vão sendo postas na vida delas e elas têm que ir passando por aquilo. E por outro lado, tem a famosa ansiedade, que mesmo que as situações ainda não tenham sido postas, você já está imaginando-as, né, de qualquer forma. Eu acho que para a gente perpetuar e construir uma vida mais leve, ter essa consciência de que só é possível lidar com uma situação depois que ela acontece é primordial. Não importa quantos cenários você crie, quantos caminhos você pense em passar caso aquilo aconteça, quando acontecer pode ser que seja tudo diferente e só dá para lidar depois que acontece. Não dá para você lidar com o acontecimento antes que de fato exista, né? E não é uma inconsequência de não ter medo, de não pensar na situação. É uma consciência de que pode dar errado. Ok, pode dar errado. Mas eu sei que se der errado, eu tenho ferramenta para sair daquilo. Eu acho que a terapia ajuda muito nessa consciência. Falando com vocês trazendo casos, me lembrei agora, falando com o paciente essa semana, e ele falou: não sei se eu faço. E ele vinha numa decisão, não sei se eu faço, mas eu quero fazer. E mesmo que eu vá, tá tudo bem, porque eu sei o caminho de volta agora. E é exatamente sobre isso. Mesmo que você vá, que você faça, que você decida, nenhuma escolha é eterna. Tudo tem o caminho de volta. E a terapia ela proporciona esse caminho de volta. Às vezes as pessoas estão muito numa visão de túnel, né? Pensando que se acontecer não vai ter volta, mas tem. A terapia proporciona essas ferramentas para você lidar com a situação caso ela aconteça, né? Uhum. Exatamente. É Eu vi entender até. que. Pode É, falar. pode falar. Eu Não, vi só. até um vídeo da Cláudia Raia essa semana, em que ela fala assim, em uma parte do vídeo, ela coloca assim: e se eu quiser mudar de carreira aos 50 anos? Pode, né? Pode, né? Nada te impede, né, de tomar essa decisão.
Você pode ir lá experimentar e se não gostar, você pode voltar para o lugar de onde você veio, né? Igual você estava falando, né, Yara? Isso não vale só para uma mulher ou para uma pessoa que esteja mais velha. Vale para nós também, né? Um pouco mais novas. Se você quiser ir experimentar um lugar, você tem para onde voltar, né? Exatamente isso que você estava falando, Yara. Eu acho que esse é um ponto importante sobre o tema desse episódio, que nenhuma escolha precisa ser eterna e a desistência não é sinônimo de fracasso. A qualquer momento você pode mudar a sua opinião e é preferível que mude, inclusive. A qualquer momento você pode voltar atrás de uma escolha ou mudar um caminho, tá? Eu acho que essa postura facilita a leveza, porque você vai sabendo que caso dê errado tem volta, né? Uhum. Então dá uma confiança a mais, tanto para ir quanto para voltar, se necessário. Muito bom. Você ter essa leveza de saber que tá tudo bem você fazer escolhas e que tá tudo bem você fazer escolhas que talvez naquele momento não são adequadas para você, então você volta para trás ou você vai mais para frente. E que isso não significa que você seja fraco ou que você seja indeciso. Significa que você está testando, que você está experimentando, né? O Você está tanto que é vivendo, difícil ser né? A vida é rígido, isso. né? Ser rígido, você não consegue movimentar para lugar nenhum. Não, vamos ser flexível, sabe? Pode ser que você, de fato, logo de primeira, pegando esse exemplo da carreira, já descobriu o que você quer e você vai ser isso o resto da sua vida. E pode ser que você comece 10 anos com uma coisa, 5 anos com outra, um ano com uma, aí você viu, não, aí você volta para aquela que você foi 10 anos. Você foi experimentando e você foi perceber que, na verdade, nossa, voltei para aquela lá. Mas é isso, é se permitir, né? Não ficar nessa rigidez, né? Nesse negócio assim, tão rígido, tão duro, que você não consegue nem se movimentar para lugar nenhum. É se permitir ser flexível, né? Maleável, leve, né? Exatamente. A vida acontece em movimento. Vida é movimento, né? Por isso eu digo que talvez você mude de ideia e é preferível que mude. Tomara nós, tomara vocês, tomara eu, que a gente não continue o mesmo para sempre. Eu espero, do fundo do meu coração, que daqui a 10 anos minhas opiniões sejam muito diferentes do que são agora, né? A vida acontece e a gente tem que acontecer para a vida. Não é só o tempo que tem que passar, a gente tem que passar com o tempo também. Eu vejo isso como uma coisa importante para trazer leveza, para trazer significância, digamos assim, trazer sentido para a vida da gente, né? Concordo. Mas então, meninas, a gente está falando aqui sobre pontos, a gente já citou alguns pontos que podem trazer maior leveza. Agora eu gostaria de saber da vida de vocês, aquela bem curiosa, como que vocês têm levado ou já levaram a leveza durante a vida? Como que vocês veem isso na vida pessoal? Bom, É, eu igual eu falei, né, assim, eu tenho essa questão de não dar tanta satisfação da minha vida para as pessoas, né? Uhum. Só que às vezes isso meio que me dá uma travada também, né? Ah, Porque é tanto assim, eu não quero dar satisfação que às vezes fica, como que eu posso dizer? Não é que fica uma coisa, eu me fecho muito, hum, é isso, eu me fecho, sabe? Nessa questão de, também é não um quero dar bloqueio ao mesmo tempo. satisfação. Isso, aí eu acabo me fechando, acaba, né, travando ali algumas coisas. Mas me traz uma coisa boa, não ter que dar essa satisfação, entendeu? Mesmo eu às vezes me fechando, eu me sinto melhor, eu me sinto bem, eu não me sinto forçada, entende, com aquilo ali. Questão de atividade física. Uma coisa que eu sempre gostei, sempre fiz a vida inteira, e também é uma coisa que me traz muito bem-estar. Só que eu não me coloco aquela obrigatoriedade de ter que ir todos os dias, sabe? Eu vou o dia que eu tô bem. Eu vou a maioria dos dias, sim,
São poucos os dias que eu não vou, mas eu me permito o dia que eu não quero ir ficar, Uhum. sabe? É uma coisa também que me traz leveza, é ficar no sofá assistindo um filme, que é uma coisa que eu amo. Isso para mim, nossa, eu tô no céu. Minha mãe até brinca comigo assim, ela fala: "Nossa, nunca vi uma menina que gosta de filme igual você. Deus me livre, eu não aguento ficar na frente da televisão e eu sou capaz de passar tipo um dia inteiro assistindo filmes, né?" Então, Nossa. assim, eu vou procurando nessas pequenas coisas trazer o bem-estar para mim, né? Voltar para mim, olhar para mim, Uhum. assim, através dessas pequenas coisas. Você falou uma coisa, essa questão de dar satisfação, eu também nunca fui pessoa de dar satisfação, mas mais por aquela questão de que a gente falou mais cedo, do a gente julga o outro pela gente. Eu brinco que toda a minha curiosidade pelas pessoas eu gasto na minha profissão. Porque no mais, eu tenho curiosidade quase zero pela vida das pessoas, então eu sempre imaginei que fosse recíproco. Talvez por isso a opinião das pessoas, das outras pessoas, não me importe tanto, porque eu não tenho muito a falar sobre elas também. E eu acho que isso traz uma leveza muito boa para a gente, porque a gente simplesmente vive o que a gente quer, vive o nosso desejo. Novamente, não sair por aí fazendo as coisas à torta e direito. Mas a gente vive conforme o que dá para viver, conforme o nosso desejo. Eu acho que esse é um ponto crucial na leveza. E a questão do otimismo também. E, novamente, o otimismo não é inconsequência. A gente tem consciência das coisas que são ruins. Mas eu sempre tive uma postura muito otimista perante a vida. Vocês que são minhas colegas, já devem ter percebido. A Ana Luísa se agoniado algumas vezes, assim como meu namorado e minha mãe, que são um pouco mais ansiosos, se agoniam com um pouco com otimismo. Mas, às vezes, do mesmo jeito que aquilo bloqueia a Luciene, eu já percebi que isso também me bloqueia às vezes, de passar pelo sofrimento. É como se eu não pudesse, como se eu não fosse dor o suficiente para passar por ela. E isso é uma falácia. Toda dor é suficiente. Qualquer dor dói. Não, dores não são comparativas. Mas é muito engraçado que o mesmo que torna nossa vida mais leve, mais fácil, mais fluida, pode também ser o mesmo caminho de bloqueio. E autoconhecimento, né, gente? Que só através do autoconhecimento que a gente chegou nessas sentenças sobre nós mesmas. Sim. Sim. Eu E acho você, que Ana? o que mais me faz ter uma vida mais leve é quando eu me permito ser quem eu sou, da maneira que eu sou, do jeito que eu quero ser, sabe? Sem me podar, sem me paralisar, sem me questionar. Geralmente, inclusive, nas grandes decisões que eu tive que tomar, né? Quando eu fui, não estou falando, né, de tomar decisões assim, na torta direita, de forma de supetão, não é isso, mas as grandes vezes que eu precisei tomar alguma decisão e que eu peguei, né, pensei comigo, já falei, ah, não, vai ser isso, mesmo que, sei lá, todo mundo falasse, não, não faz, foram as vezes que eu fui mais feliz, que eu tinha uma certeza absoluta na minha vida, que era isso que eu queria naquele momento, né, a minha certeza absoluta naquele momento, e mesmo que não tenha sido bom ou não, quem arcou com as consequências ao final foi eu. E eu estava ciente disso. Então isso me deixa ficar mais leve também, sabe? Ter as minhas escolhas, ser do jeito que eu sou, que às vezes eu me podo muito pela forma que eu fui criada e tal. Eu sou extremamente diferente dos meus pais. E eu acho que isso dá um certo receio para eles na questão de cuidado mesmo, né? Porque como eles não são assim, eu acho que eles tinham medo de eu sofrer alguma coisa da sociedade, né? Então, sem perceber, eles me podavam bastante. Então, quando eu descobri que eu não precisava ser quem eles queriam e que eu podia ser quem eu queria ser, e que não era errado, nossa, minha vida ficou levíssima, né? Ótimo. E mais uma vez reforçando o que a Yara falou, e eu só descobri isso através do autoconhecimento, né? Então, assim, vocês podem até achar chato a gente ficar repetindo isso aqui diversas vezes, mas é fato, né? E contra fato não há argumentos, né? Depois que a gente tem essa ciência, né, esse conhecimento,
a gente vira outra pessoa. E é muito bom ter esse acesso, né, a esse autoconhecimento, a esse conhecimento, porque é uma coisa que ninguém te tira, é seu. Independente do que acontecer no mundo, é seu. Então, eu acho que esse é o mais incrível, né, da nossa profissão ali, que nos permite ter acesso a isso tudo e dar aos outros acesso a isso também, né? Com certeza. Bom, gente, eu espero que esse episódio tenha sido um instrumento na construção de uma vida mais leve para vocês, porque com certeza foi para mim também falar sobre tudo isso. E a gente se vê nas próximas semanas, tá bom? Muito obrigada para todos vocês que ficaram até esse finalzinho aqui com a gente e até na próxima semana. Beijos. Beijo, Tchau, tchau. até a próxima semana.